Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, otimizando o tempo, e esse é o propósito. Por isso que a gente talvez deixa a desejar quanto a cenário, né? Mas como a ideia é sempre a mesma, que mais importante do que decoração é ser decoração, então a gente quer ser fiel ao propósito do canal, que é esse canal é para quem ama, para quem gosta de Bíblia. Eu quero destacar algo aqui bem simplório, bastante objetivo, que é a seguinte questão: o poder do nome. O poder do nome do Senhor. Quem conhece um pouquinho do hebraico, eu não sou um especialista, embora desejo sim especializar-me, cursei basicamente, preciso de auxílios para ler, né? Consigo ler alguma coisa em hebraico, não com muita facilidade, mas consigo. Não falo fluentemente, mas amo a mesma, né? Tudo que o hebraísmo, o hebraico e as coisas que ali nos são apresentadas. Quem conhece um pouquinho do hebraico sabe que a glória passa pelo nome. E fala-se entre os melhores eruditos, especialistas desta fala, que o nome de Deus em hebraico é um nome sem pronúncia, porque não há nome que contenha, que esgote, que expresse a plenitude, a totalidade de sua glória. Ok. Mas pense comigo um instante. Quando Deus chama a nação de Israel por intermédio de um homem, e por intermédio deste homem faz uma família, e por intermédio desta família Deus faz uma nação, para desta nação tirar uma família, para desta família tirar um homem que resgataria aquele primeiro homem. Olha como a Bíblia tem todo esse emaranhado de ideias. Quando Deus assim o faz, olha que Deus maravilhoso esse o nosso. Deus chama um homem que vivia num verdadeiro panteão de deuses, vocês são bem sabedores disso, conforme o sermão de Estevão acerca de Abraão, nosso pai da fé, e conforme o relato de Josué capítulo 24. Mas quando Deus assim o faz, Deus revela-se como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Então você conhece de quem esse Deus é Deus: Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem de fato é esse Deus? Deus não se nomina, Deus não se dá a conhecer. Quando Deus vai chamar a Moisés, aí sim, Moisés questiona, é um outro tempo, e já tem se passado aí, cronologicamente, talvez 700, 800 anos, desde a chamada de Deus para Abraão, especificamente. Você vai perceber que Enoque serviu, se não com perfeição, mas com excelência, sem saber a plenitude da excelência do nome de Deus. Então é possível servi-lo em totalidade, apesar de não conhecê-lo totalmente. Até porque, se precisássemos conhecê-lo totalmente para servi-lo, nós não teríamos condições de servi-lo. Porque é impossível que nós o conheçamos de fato como ele é. E o próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Que em parte pregamos, em parte profetizamos. Mas a questão é, para Moisés, eu sou o que sou. Êxodo 13:14. Daí existe um monte de questões teológicas que não é o propósito da fala. E eu também não sinto-me, né, na capacidade de esgotar e de falar com propriedade sobre, embora tenha lido e embora tenha ouvido, mas não considero-me uma sumidade no assunto. Mas fato é, olha os feitos miraculosos que por intermédio do ministério de Moisés Deus fizera. Então, no nome do Senhor, Moisés fizera o que José, apesar de ser quem o foi, filho da obediência, um homem exaltado por Deus, para a glória de Deus, não fizera. Jacó, o lutador obstinado transformado em Israel, é o Deus de Israel. O homem a quem Deus deu seu nome. Já pensou? A partir de hoje, não serás mais chamado Jacó, mas Israel. Clamamos ao Deus de Jacó. Olha a importância desse. Mas esse Jacó não conhecia o Deus de Jacó. É chamado de Deus de Jacó porque o nome do Deus de Jacó não é revelado ao próprio Jacó.
Isaac, o filho da obediência, talvez um dos maiores, por assim dizer, né, no quesito de tipologia do próprio Cristo, talvez ladeado a Daniel, quem sabe a Isaac, estou falando de Isaac, né? Quem sabe a José, ao próprio Davi. Mas Isaac, o único que do trio patriarcal teve uma única só esposa, por isso ele é uma tipologia perfeita, porque o nosso Cristo, né, o noivo da noiva, não é polígamo. Isso é uma outra história. Ele serviu ao Deus de Abraão, que tornou-se seu Deus, o Deus de meu pai, e passou de posteridade, porque Deus é um Deus geracional, porém, o Deus de Isaac não revelou-se como é ao Isaac, que tornou-se Isaac de Deus. E Abraão, o pai da fé, também não sabia, o amava, o conhecia, o servia, fez coisas que a gente só faz por obediência, mas qual é o nome desse Deus? Abraão não o soube. Moisés conheceu. Quem fez mais? Aonde manifestou-se mais? Em quem manifestou-se mais? Quem pôde escrever a respeito? Moisés. Quem pode ser sinônimo de legalidade? Moisés. Por quê? Porque há poder no nome de Deus. Então, em nome de Deus, nós falamos muito no nome de Jesus, isso é um outro assunto, né? A quem Deus o constituiu, a quem Deus deu nome sobre todo nome, mas estamos aqui especificamente falando sobre Moisés. Há poder neste nome, no Deus que revela-se pelo seu nome. Por isso Moisés fez mais do que os outros, porque conheceu mais o nome deste Deus. Então, em nome de Jesus eu vou. É assim que já se canta, né? Já teve alguém que teve essa imensa criatividade, um artista que poeticamente disse, em nome de Jesus eu vou. E daí citou neste mesmo hino o próprio Davi, que disse em nome do Senhor dos Exércitos. Davi já conhecia o poder que há nesse nome. Moisés libertou a nação no poder desse nome. Josué no poder desse nome. Derribou muralhas, vence 31 reis, mais reis até mesmo do que Moisés. Então, há poder no nome, excelso, soberano, sublime, incomum, invernaculável, invocabulável. É o nosso Deus, o Deus inenarrável, inerrante, e ali vai. É um Deus a quem nós amamos e servimos, e é no nome desse Deus que nós chegamos com essa singela mensagem até você. Confie no poder que há no nome do Deus a quem você serve, representa, ama e proclama. Deus te abençoe nesse nome, no nome precioso de Jesus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus dos patriarcas, o Deus da patrística, o Deus do pai da fé, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus da igreja primitiva, é o nosso Deus. Que alegria. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.